Olá pessoal, bem-vindos a mais um CX Talks. Meu nome é Viviane, sou gerente de cultura e experiência do cliente aqui no Grupo Noveto. E o CX Talks, para quem não conhece e não acompanha o canal, é um bate-papo com especialistas do mercado, tanto de atendimento quanto de experiência do cliente, para trazer a visão atual e também futura desse mercado tão promissor. E hoje eu estou aqui com uma convidada ilustre que eu admiro muito, Pamela Beraldi, mas eu vou deixar para ela se apresentar um pouco para vocês. Vivi, obrigada pelo convite, obrigada Noveto pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre a experiência do cliente com vocês. Bom, eu acho que a minha experiência e me apresentar é muito comum, vários profissionais vêm desse mesmo nicho que é do atendimento. Então, tenho 20 anos de carreira, de experiência. Comecei lá com atendimento no Bradesco, há 20 anos atrás. E sempre muito inquieta com os problemas dos clientes. Eu fazia o atendimento lá e falava, gente, mas como assim? A gente não está resolvendo esse problema. E eu tinha essa inquietude e eu não sabia que isso era experiência do cliente. E aí, conforme foi passando, eu trabalhei uns anos na área comercial, depois eu passei por algumas fintechs, startups. E hoje eu sou gerente de experiência do cliente na Pet Love, que é um ramo que eu adoro. Bacana, Pamela. E para começarmos aqui, uma curiosidade para quem está assistindo. Você é mãe de pet? E se sim, de cachorros ou de gatos? Tem sempre essa coisa, né, da rivalidade entre gateiros e cachorreiros, né? Mas eu tenho uma curiosidade muito legal sobre a minha família como geral, né? Porque o pet hoje faz parte da família da gente. Eu sou casada com o Mário e a gente colocou o nosso filho humano, o nome do nosso filho humano de Luigi. E aí a gente sentia sempre, eu sempre tive pet, muito quando eu morava com a minha mãe, quando não era casada. E a gente sentiu a necessidade de introduzir um pet para o convívio familiar do meu filho, inclusive para desenvolvimento e tudo mais. E adotamos 2 gatinhos irmãos, e aí a gente colocou como Yoshi e Pompom para fazer vezes do jogo do Mario Bros. Então acho que o humor é sempre legal em primeiro lugar, então a gente faz essa brincadeirinha lá em casa. Mas eu tenho uma história, Vivi, de sempre ter muito bicho. Eu tive até coelho, só que meu coelho fugiu na Páscoa. Então, Bem na Páscoa. Não foi muito boa a experiência, mas eu era criança. Mas eu lembro disso, que o coelho fugiu na Páscoa. Mas eu sempre tive muitos animais. Teve uma época que na casa da minha mãe a gente teve 18 cachorros. Era uma loucura, muitos filhotes. 2 cadelas nossas ficaram prenhas e elas deram filhotes na mesma época. Era uma loucura. Eu tinha o sonho de ser médica veterinária. Não consegui realizar esse sonho, porque na época não tinha condição financeira e tudo mais. Mas eu acho que agora eu tô realizando um pouco disso, trabalhando na Pet Love. É um ramo que eu adoro, eu sou apaixonada, sou muito casada com os propósitos da empresa. A Pet Love hoje, ela tem uma pegada muito forte pro bem-estar do pet. A gente faz campanhas, apoia ONGs, a gente não produz produtos que firam os animais. Por exemplo, o ano passado a gente fez uma campanha muito legal que chama Pet Love Não Vende. Então a gente lançou que a gente não vendia anticoncepcional para cadelas, enforcadores e outros produtos que não promovem o bem-estar do pet. E aí se você tivesse esse produto, mesmo que você não fosse cliente da Pet Love, se você tivesse um desses produtos em casa e entregasse em uma das nossas lojas, você ganhava R$50 em voucher para comprar produtos com a gente. Então, assim, é uma empresa fantástica que tem como centro o bem-estar do pet. Então, é muito casado com os meus valores. Muito bom, bacana conhecer um pouquinho mais aqui sobre a Pam. E Pamela, me conta como que você encara essa mudança na experiência do pai e da mãe de pet, né? A gente vê que o mercado pet ele vem evoluindo muito, está em ascensão. E como que você encara essa mudança que está acontecendo, né? E o que você vive um pouquinho lá na Pet Love de transformação para essa frente de experiência? É um mercado gigante, assim, então, em questão de população, são 160 milhões de pets, cães e gatos aqui no Brasil. A gente é o terceiro mercado pet mais importante do mundo, a gente está atrás dos Estados Unidos e China só. Então, é um mercado que vem em constante mudança, mas se a gente olhar lá para o passado,
os animais, eles conviviam com a gente muito com função de alguma coisa. Então, o cachorro para pastoreio, o gato para caçar rato, o boi para trabalhar na lavoura e tudo mais. E aí, com o êxodo rural, os animais tiveram uma convivência dentro da família e da casa das pessoas. E aí, com isso, lógico que você gera uma conexão, né? Você tá convivendo todos os dias embaixo do mesmo teto, ali com um bichinho, você começa a enxergar ele como parte da família. Então, nos anos 2000 para cá, esse movimento foi bem forte, né? De tratar os pets como filhos, né? Então, eu falo que eu tenho 3 filhos, um humano e dois pets. 2 gatinhos, e é muito interessante esse movimento, né? Porque com isso, o que acontece? A gente começa a ver produtos mais personalizados, porque antes, o que o gato e o cachorro comia? Era o resto da comida. Né? Lá atrás, no passado. Era o que sobrava, era comida que não era muito nutritiva. Exato. E ele veio transformando esse mercado para produtos cada vez mais personalizados, né? Então, para necessidades especiais. Então, se você for olhar, tem produtos para pet obeso, para pet que tem diabetes, para pet pequeno, para pet grande, para cão, gato, pássaro. Então, tem vários tipos de produto que atendem às necessidades daqueles pets específicos, né? Então, é um movimento muito legal, porque antes ele era coadjuvante e hoje ele faz parte ali da família. E aí, hoje a gente tem um movimento muito de ter um outro tipo de serviço para o pet. Então, eu estava vendo esses dias, por exemplo, a Pet Love tem várias coisas para o pet, é um ecossistema muito diverso, com muitas coisas, produtos, serviços e tudo mais. A gente tem a parte do e-commerce, a gente tem a parte do plano de saúde, a gente tem uma empresa chamada Dog Hero, não sei se você já ouviu falar, que é de pet sitter, que é de hotelzinho de cachorro, creche e tudo mais. Isso são coisas que vêm surgindo no mercado durante esses últimos anos, mas a gente está indo um passo a mais. Esses dias eu estava escutando de uma amiga minha que o pet dela foi pro spa. Então, ai, que fofura. Para spa tem programas de planos de empresas que fazem uma concentração de treinamento, você deixa o pet lá uma semana para treinar, para adestrar e tudo mais. Então, cada vez mais o mercado tem vindo para esse lado de atender não as necessidades de uma maneira geral, mas sim a necessidade de cada pet, cada espécie, né? Porque se você olha cachorro, gato, tem várias raças, né? Tem várias... tem doenças que só dá mais em uma raça e não dá na outra. Então, tudo isso, a gente vê muito um movimento de criação de produtos específicos para certos nichos dentro do mercado pet. Bacana. E aí a gente está falando muito da questão também de personalização, né? Eu imagino que internamente isso deve ser um trabalho gigante para conseguir entregar isso na ponta, né? E aí, trazendo aqui para o contexto de tecnologia, como que você encara a importância do Omnichannel, né? Para conseguir entregar essa personalização aí para esses clientes de mãe e pai pet? A gente teve um desafio bem interessante na Pet Love, pelo menos nesses últimos 3 anos que eu tô lá, a gente comprou algumas empresas do mercado. E quais são os desafios quando você compra empresas? É você integrar todo o banco de dados, é você conseguir identificar o cliente, identificar que ele, por exemplo, está fazendo uma compra no e-commerce, mas ele tem uma necessidade que eu posso atender também no plano de saúde, que eu posso fazer um clube de desconto para ele ter desconto em todos os nossos produtos, inclusive na parte da hospedagem, por exemplo. Então, esse foi um desafio que a gente viu. Então, acho que o primeiro ponto aqui, Vivi, é como que a gente trata os dados e como a gente concentra tudo isso em um lugar onde a gente possa primeiro identificar o cliente, identificar as necessidades dele de maneira preditiva, né? E aí, nos últimos 1 ano e meio, a gente tem tido um movimento lá na Pet Love de IA generativa, né? Então veio aquela coisa de, meu Deus, o ChatGPT democratizou essa tecnologia. E aí, 10 meses depois que o ChatGPT foi lançado ali pela OpenAI, a gente lançou uma iniciativa interna dentro da Pet Love da gente
saber onde a gente consegue usar esse negócio, né? Porque antes a CEO lá da empresa falava, gente, tem o prompt aqui, vocês têm que olhar. Eu falava, gente, o que é isso, prompt? É só programador, né? E eu não fazia ideia daquilo, fui estudar sobre. E aí a gente sentamos lá e falamos, putz, onde a gente consegue colocar isso aqui dentro da Petlove? Para justamente ele atuar sobre a experiência do cliente. Então a gente colocou em alguns lugares a IA generativa dentro da Petlove. Em gestão de projetos, a gente coloca a IA generativa, alguns programas que nos ajudam a fazer isso e dá muito mais velocidade nos projetos que a gente está tocando. Tem parte de speech analytics, né? Então, voz do cliente, o que o cliente está falando, né? Então, a gente tem lá motivos de contato, se ele está bravo ou não, sentimentalização ali. A gente tem a parte de identificação dos problemas nos comentários do NPS, alertas de NPS, né? Gente, tem aqui um problema, quem vai resolver? Então, às vezes o NPS não está democratizado dentro das empresas, nem todo mundo sabe o que o cliente está falando lá, a gente colocou isso também. E eu acho que uma das frentes mais interessantes que a gente colocou dentro da Petlove foi o atendimento, tanto para a venda de plano de saúde, quanto para o suporte, né, do pós-venda ali do plano de saúde e na parte de e-commerce. Então, por isso que a gente trouxe? A gente melhorou a experiência do cliente, porque a gente conseguiu fazer uma resposta um pouco mais rápida, mais personalizada, identificando se ele tinha comprado alguma coisa, em que fase da jornada que ele está, se ele provavelmente está entrando em contato por algum problema ali que é comum dentro daquela fase da jornada. E a gente também fez isso muito na área de vendas. A gente teve uma conversão super interessante na negociação ali do plano de saúde, né? Então, a gente conseguiu não atingir o CSAT, o mesmo CSAT do atendimento humano, mas a gente está chegando lá, é a nossa target, né? A próxima fase. Mas a gente conseguiu dar agilidade, né? Então, para o cliente é muito positivo. E a gente também conseguiu fazer isso com qualidade. Tivemos alguns percalços no meio do caminho? Sim. Fizemos alguns testes, algumas coisas não deram certo? Não, normal, não deu certo. Mas eu acho que a gente conseguiu acertar na receita e com isso a gente também trouxe muita eficiência dentro da parte de atendimento ali da Petlove. Então, um contato que ele é retido ali na parte do bot, da inteligência artificial, e ele não transborda para atendimento humano, ele é muito mais barato. Então, com isso, você também gera eficiência e com essa geração de eficiência, você consegue destinar as pessoas que estariam ali no time, por exemplo, atendendo demandas simples que podem ser sanadas pelo bot, você coloca elas para atuarem ali na experiência do cliente, para demandas mais complexas, para fazer um ciclo de melhoria contínua, né? Então, você consegue dedicar as pessoas para outras funções mais estruturantes na parte de experiência do cliente. Muito bom. E Petlove trabalha com franquias também, né? Me conta um pouquinho como que foi levar essa experiência também offline, né? A gente está falando do online, mas como que vocês conseguiram unir esses dois mundos? Olha, foi um desafio, porque a gente nunca se posicionou como uma empresa grande varejista física, né, de produtos pet. E hoje a gente tem uma experiência muito exclusiva dentro da nossa loja. Então, para você ter ideia, até a fragrância que tem dentro da loja foi feita exclusivamente para a loja da Petlove. Então, você tem toda uma experiência. Quando você entra na loja, ela já tem um visual mais intimista, ela tem um atendimento e uma venda mais consultiva. E quando você fala do online e do offline, é muito interessante porque tem vários desafios, né? Como que a gente tem franquias e lojas próprias, né? A gente iniciou com lojas próprias, se eu não me engano a gente está com 11 lojas próprias e 2 franquias agora. Então, como que eu faço uma compra no e-commerce e retiro na loja? Existe uma complexidade, né, para isso. E como eu devolvo um produto na loja? E como eu devolvo um produto na loja que não é própria da Petlove, que é de um franqueado. Então, existe toda uma complexidade, né, dessas demandas, mas o cliente não pode saber. A gente até pode fazer algumas coisas ali meio que aprendendo, testando e tal, mas para a experiência do cliente tem que ser fluido, né? Ele tem que conseguir pegar o produto na loja, ele tem que conseguir fazer o que ele precisa ali na loja. E é muito legal porque a experiência da loja não é só de venda. A experiência da loja tem uma parte de serviço também bem interessante, que é tanto de consulta de especialistas e médicos veterinários generalistas, quanto a parte de serviço de banho e tosa.
Então, você pode fazer tudo. Então, se tiver Só lugar. uma pet love perto de você, você pode fazer tudo isso. Então, tanto na parte de saúde, quanto na parte de compra de produto. Compra de produto. Pamela, para fecharmos aqui, tem uma última pergunta. Como que você encara tendência para os próximos anos, né? Acho que a gente já falou um pouquinho das tendências do que as empresas já estão se movimentando atualmente, né? Para atender essa mudança no comportamento do consumidor. Mas e para os próximos anos? O que você enxerga para esse mercado? Eu acho que tem 3 pontos principais que eu enxergo aqui. Acho que primeiro, ligado muito à relação do consumidor com a marca. Então, eu acho que cada vez mais as pessoas estão críticas sobre a cadeia produtiva de tudo. Então, se a empresa realmente ela é voltada para aquilo que ela se propõe, exemplo, ter o pet no centro, ter o bem-estar do pet em primeiro lugar. Então, por exemplo, lá na Pet Love, a gente tem uma linha de produtos, por exemplo, que é a True, que é uma linha de produto que não tem conservante, não tem transgênico. É uma linha premium, natural. Então, acho que a gente sempre vai olhar, acho que o consumidor vai ter essa tendência de olhar com mais criticidade da onde vem, como chega até o pet dele, né? Porque essa cadeia, ela tem que ser uma cadeia saudável. E eu acho que existe um movimento muito grande dos consumidores, uma criticidade muito grande para entender de onde veio. Não só se é mais barato, não só se é rápido, é fácil. Eu acho que também tem esse ponto um pouco mais profundo. Eu acho que a personalização, igual eu tinha mencionado anteriormente, a gente ter nichos de produtos específicos cada vez mais direcionados para as necessidades de cada pet, de cada raça, se tem doença, se não tem, se tem alguma vitamina que precisa mais ou menos. Então, acho que existe essa tendência, que já é uma coisa que está acontecendo agora, mas eu acho que ela vai ficar mais em evidência. E aí tem uma outra aposta que eu acho aqui, que a gente... o mercado ele ser um pouco mais proativo do que ele é hoje e ele deixar o tutor com menos esforço cognitivo. Igual a gente vê muito naquelas geladeiras inteligentes, né? Nossa, tá acabando o ovo, ele já faz a lista de compras, ele já sabe quanto ovo que a família consome, ele já faz a compra no mercado, já entrega. Então, eu acho que isso vai ter um pouco também no mercado pet, né? Então, qual que é a necessidade, o que você precisa? O tutor, ele não vai ficar investindo muito tempo em pensar aquilo que o pet dele precisa, de entender profundamente aquilo. Eu acho que as empresas já vão entregar, indicar e auxiliar o tutor na tutela do pet como um todo, sabe? Muito bom. Quero agradecer a participação da Pamela conosco aqui hoje no CX Talks e também a convidar todos que nos assistiram a seguir as redes sociais do Grupo Nuveto para saber mais novidades. Até a próxima, pessoal. Até.